Luanda acolhe desde as primeiras horas desta segunda-feira a abertura oficial da Cimeira Estados Unidos da América África e USA Africa Business Summit, um evento de grande relevância internacional que reúne líderes governamentais, investidores, empresários e organizações multilaterais com o propósito de fortalecer as relações económicas, tecnológicas e diplomáticas entre os Estados Unidos da América e os países africanos. A cerimônia de abertura decorre nesta altura, aqui mesmo na Marginal de Luanda, e conta com a presença de altas entidades do governo angolano, representantes da administração norte-americana, embaixadores, organizações internacionais, bem como líderes empresariais, tanto da África como também dos Estados Unidos da América. E desta feita vamos muito rapidamente ouvir o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que já faz o seu discurso, que certamente passará em algumas reformas em que o continente africano vem fazendo nestas últimas décadas. Excelências, chefes de Estado, de Governo e chefes de delegações, Sua Excelência Mahmoud Yusuf, Presidente da Comissão da União Africana, Suas Excelências, Vice-Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional e Presidentes dos Tribunais Supremos, Excelentíssimo Senhor Embaixador Troy Fitrel, Oficial Sênior do Bureau África do Departamento de Estado americano, Excelentíssimo Senhor Massad Boulos, Conselheiro Sênior para os assuntos africanos, árabes e do Médio Oriente, Excelentíssimo Sr. Thomas Hardy, Diretor da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, Excelentíssima Sra. Florizelle Lizer, Diretora Executiva do Conselho Corporativo para a África, distintos membros do Executivo, Excelentíssimo Governador da Província de Luanda, distintos presidentes do Banco Africano de Desenvolvimento, da AUDA NEPAD, do Banco de Comércio e Desenvolvimento, do Banco Árabe de Desenvolvimento e da Corporação Financeira Africana, senhoras e senhores empresários americanos e africanos, caros convidados, minhas senhoras, meus senhores. É com elevada honra que me dirijo a todos vós, na qualidade de anfitrião desta cimeira empresarial, um espaço privilegiado para continuarmos a edificar um paradigma econômico baseado numa visão de parceria estratégica com vantagens recíprocas para o desenvolvimento das nossas nações e povos, umbilicalmente ligados por um passado histórico comum, a África e os Estados Unidos da América. Hoje, mais do que nunca, o continente africano posiciona-se como um dos grandes motores de fomento do crescimento global, com uma população jovem, inovadora e ativa, recursos naturais abundantes e crescente integração dos seus mercados. A África apresenta-se como um espaço privilegiado de oportunidades de investimento e de crescimento. Ao longo da última década, assistimos a profundas transformações econômicas em várias regiões africanas. Reformas estruturais têm sido implementadas para tornar os nossos países mais atrativos ao investimento, com foco na transparência, na integração regional, na estabilidade macroeconômica e na diversificação das nossas economias. O que está a acontecer em países como Angola e outros, onde a economia voltou a crescer de forma consistente a uma taxa de 3,5% no primeiro trimestre deste ano, é reflexo de uma tendência mais ampla no continente que se reflete
na afirmação da resiliência e dinamismo econômico dos nossos países. No entanto, para desbloquear plenamente o nosso potencial, devemos intensificar e acelerar ainda mais os processos em curso de integração econômica continental. Precisamos de corredores logísticos mais funcionais, regras comuns que facilitem a mobilidade de capitais, de mercadorias e pessoas. O crescimento da Zona de Comércio Livre Continental Africana é, por isso, uma prioridade estratégica e representa uma extraordinária oportunidade para a partilha de infraestruturas, de conhecimento, mercados e atração de investimento. Para torná-la uma realidade e garantir o desenvolvimento econômico e social da África, o continente vem lutando por conseguir, junto das instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, junto de outras congêneres e da banca, condições mais justas e favoráveis de financiamento e crédito para o necessário investimento público em infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, de energia e água, de tecnologias de informação e comunicações. Minhas senhoras, meus senhores, os laços econômicos entre a África e os Estados Unidos da América têm potencial para crescer de forma significativa. As oportunidades de investimento privado direto estão em áreas-chave que correspondem tanto às prioridades do continente como às vantagens comparativas das empresas norte-americanas, na qual destacamos as energias renováveis, a agroindústria e segurança alimentar, perante uma disponibilidade de milhões de hectares de terras aráveis, abundância de recursos hídricos, bom clima, grande oferta de mão de obra jovem e uma necessidade crescente de modernização tecnológica e das tecnologias digitais, onde a inovação africana se cruza com a capacidade de investimento americana para criar soluções escaláveis. Destacamos também os minerais estratégicos, incluindo os minerais críticos para a transição energética global, cuja exploração responsável pode transformar as nossas economias e sociedades. Neste capítulo, esperamos mais do que capital. Contamos com parcerias que se enquadrem na soberania dos nossos países, que valorizem o conteúdo local, que promovam a transferência de conhecimento e que contribuam para a geração de empregos qualificados. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, este fórum deve ser visto como uma peça importante nas relações econômicas entre a África e os Estados Unidos da América. A África já não é apenas um continente de grande potencial de riqueza mineral, de recursos hídricos e florestais, de crescimento demográfico inigualável, é cada vez mais um continente de decisões transformadoras e projetos concretos. Pretendemos e estamos a trabalhar para eletrificar e, consequentemente, industrializar nossos países, acrescentando valor às nossas matérias-primas, aumentando a oferta de postos de trabalho, para evitar o êxodo dos nossos jovens, que constituem nosso maior ativo, fazerem a perigosa e humilhante travessia pelo Mediterrâneo, com destino para a Europa e outros destinos na busca de emprego e de melhores condições de vida. Do norte ao sul e do Atlântico ao Índico, multiplicam-se investimentos estruturantes que estão a moldar um novo panorama econômico africano, desde o corredor de Lobito, que vai ligar por linha férrea o porto de Lobito no Oceano Atlântico
ao porto Dar es Salaam no Oceano Índico e promete transformar o comércio intra-africano e intracontinental, as zonas econômicas especiais em expansão no continente, passando pelas iniciativas em curso para desenvolver cadeias de valor regionais em setores como os minerais críticos, a agricultura e a energia, apenas para citar alguns. Paralelamente, a transformação digital do continente africano está em curso e a grande velocidade. Startups e plataformas tecnológicas surgem diariamente, impulsionadas por uma juventude criativa e resiliente que encontra no digital uma via de inclusão, empreendedorismo e empregabilidade. Com mais de 70% da população africana abaixo dos 30 anos, não é exagerado dizer que o futuro da inovação global terá também a impressão africana, o que de alguma forma já vem acontecendo. Num mundo marcado por instabilidades geopolíticas persistentes no leste europeu, do leste europeu ao Médio Oriente, o continente africano, apesar de algumas bolsas localizadas de conflitos armados ou de tensão política, afirma-se como um parceiro de estabilidade e visão de longo prazo. As conjunturas externas reforçam ainda mais a urgência de aprofundarmos os nossos laços de confiança, cooperação econômica e segurança estratégica, onde o papel dos Estados Unidos da América é incontornável por terem um papel único à escala global. Ao longo das últimas décadas, a presença americana em África tem evoluído, passando de uma presença marcada sobretudo por assistência para uma presença cada vez mais orientada para o investimento privado, inovação e construção de parcerias robustas. No entanto, gostaríamos que o investimento privado direto americano no nosso continente não se limitasse apenas à extração de recursos minerais convencionais e raros, ao setor energético do petróleo e gás, mas que se interessasse também por outro tipo de indústrias transformadoras, pela indústria do ferro e do aço, do alumínio, do cimento, da agropecuária, da indústria naval, do automóvel e do turismo. Empresas americanas que hoje operam em África, incluindo em Angola, encontram um ambiente de negócios cada vez mais aberto, que protege o investidor privado estrangeiro, com governos empenhados em facilitar, desburocratizar e criar as condições para que seja o setor privado a liderar a economia. Para o empresariado norte-americano, a África está pronta. Os nossos governos estão preparados para ser facilitadores e o nosso setor privado está disponível para construir alianças que gerem lucros, mas também prosperidade partilhada. Minhas senhoras, meus senhores, as novas dinâmicas fazem-nos perceber que é tempo de substituirmos a lógica da ajuda pela lógica da ambição e do investimento privado. É tempo de olharmos para a África como uma parceira credível, que tem muito para oferecer, mas que carece de capital financeiro e de know-how, interessada em juntar sinergias em benefício mútuo. Os Estados Unidos da América, que nunca esteve envolvido na colonização dos países africanos, deve ter uma visão diferente, descomplexada sobre o continente e, por isso, considerar que o desenvolvimento de África, com a vossa contribuição, será benéfica para a América e para o mundo.
Se unirmos forças, juntos temos a chave para a solução das duas principais crises que afetam negativamente a economia mundial: a crise alimentar e a crise energética. A solução está em África, com a ajuda dos americanos. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos e desfrutem da beleza desta cidade capital, Luanda, da generosidade e acolhimento dos angolanos. Experimentem a nossa música, dança, culinária e recantos naturais únicos. Sintam-se em casa. E com essas palavras declaro aberta a 17ª Cimeira Empresarial Estados Unidos da América, África. Muito obrigado. Ouvíamos o discurso do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e esta passagem sobre as mudanças em que o nosso continente vem fazendo em termos de infraestruturas e também telecomunicações ou tecnologias de informação, e também fez menção naquilo que é a integração regional e o avanço em termos de apoios financeiros em que o continente africano ainda precisa. João Lourenço também falou de reformas estruturantes que têm sido implementadas para tornar os nossos países mais atrativos ao investimento, com foco na transferência, na integração regional, na estabilidade macroeconómica e também na economia em que o continente africano vem se colocando ou vem se impondo até ao momento. O Presidente também falou naquilo que está a acontecer em termos do nosso país, que tem cerca de 3,5% de crescimento, de taxa de crescimento desde o primeiro trimestre deste ano, e também a reflexão que tem sido feita com mais certificação económica nestes últimos tempos. Sabe que a equipa que trabalha para si é composta por Edilson Mulanda, Elder Luandino, a partir daqui da Baía de Luanda, se preferir mesmo a Marginal de Luanda. Nós voltamos a qualquer instante com mais dados, mais informação e mais conversa.